Oi, gente, boa noite. Hoje é 5 de maio, 5/5 de 2023 e a gente está começando um novo vídeo, tá? Eu deixei vocês sem vídeo a semana passada, mas a semana passada era época de feriados e eu estava enlouquecido com o meu trabalho, enlouquecido com as coisas da minha vida. E eu não fiz nada. Problemas acontecem, nós somos humanos e sempre acontecem problemas. Difícil seria não ter problemas, né? Todos nós temos. Isso é uma coisa que a gente vai ter que falar. Eu vou falar agora. Sobre problemas que a gente tem. Problemas que são inerentes à nossa caminhada. Uma coisa que a gente sempre tem, porque eu tenho conversado muito com gente com problema, sabe? Meus amigos e amigas no Twitter e no Face e no Instagram, às vezes me procuram para relatar problemas. E às vezes eu vejo que tem pessoas que não entendem o básico. A gente nasceu nessa vida para ter problema. A gente nasceu nessa vida para termos problemas, sabe? É a nossa cruz. Aí a gente fica sempre reclamando da vida, né? A gente fica sempre reclamando da vida porque, puta que o pariu. Isso aí vai ser cortado no YouTube provavelmente. Mas puta que o pariu. Já, eu faço isso e aquilo e eu tô sempre mal. Porque eu queria ser rico, porque eu queria ter isso, porque eu queria não ter aquele marido, porque eu não queria ter aquela esposa, porque eu não queria ter aqueles filhos, porque eu não queria ter aqueles cachorros. Quantas vezes a gente já fez isso? Nós aqui nessa carne, quantas vezes a gente já fez isso? Inúmeras. Inúmeras vezes a gente fez isso. Como tem uma amiga minha que está querendo se matar todo dia. Aí eu converso com ela e eu digo, pelo amor de Deus, isso é a pior coisa que tu pode fazer, que é te matar. Por quê? Porque, apesar de todos os problemas, o nosso maior presente é esse corpo hoje. E a gente escolheu esse corpo hoje, e a gente escolheu viver onde a gente está hoje, e a gente escolheu pagar e ter esses problemas que a gente tem hoje. O maior pecado é fugir disso. Tá? Hoje era para ser um vídeo sobre política, mas não. Eu passei a semana inteira e a outra semana tão envolvido em política e vendo todos o que acontece e o que deixa de acontecer, quando eu vejo que aquilo que está acontecendo hoje com todos os políticos e com nós mesmos tem a ver com as nossas escolhas. Quando tu começar a entender que teus males, teus pesares, tuas dificuldades, eu dou um passo para frente e 2 para trás. Tudo isso é reflexo do que tu escolheu na hora que tu escolheu nascer na família, nesse corpo, e tu te
prontificou a fazer isso. É muito Kardec isso? É. Kardec era muito... ele era racista, ele era... tudo que a gente possa falar de ruim para a época dele comparada com a nossa. Mas ele conseguiu codificar uma série de coisas, que é entender que existe uma energia, um espírito e uma reencarnação dessa energia e desse espírito através dos anos. E isso é cientificamente lógico. Quando tu olha para a física, tu vai ver que a energia nunca se divide. Pronto. Essa física que a gente conhece hoje já explica um monte de coisa, ainda falta outras coisas. Mas, voltando às nossas escolhas, um dos meus guias sempre falou, Preto Velho sempre falou, que ele disse, ele explica bem isso. A diferença entre os seres humanos é só uma. Aqueles que aceitam o peso da cruz e aqueles que se revoltam com o peso da cruz. Porque a cruz todos nós temos. Isso de uma maneira metafórica, né? Mas é verdade. Todos, não existe um ser humano nesse planeta Terra que não tenha algum problema. Não, vocês vão falar dos ricos, dos abastados, sei lá mais o que. Também tem. Também tem. A gente não é diferente. A maneira como a gente aceita a nossa cruz é que nos diferencia. E isso é muito importante quando a gente olha para aquelas pessoas que estão sofrendo. Quando tu aceitar, por exemplo, vamos fazer um exemplo bem drástico. Uma pessoa com câncer, que está quase em estado terminal. Vamos olhar para isso. Assim, é drástico, é terrível, mas duas pessoas com câncer, os dois com câncer quase terminal. Uma das pessoas com câncer quase terminal aceita e vai escolher. Vou pensar assim, eu estou com câncer terminal, eu não tenho dinheiro nenhum e eu vou morrer daqui a 3 meses. Então eu vou percorrer o mundo, eu vou percorrer trilhas com mochila, eu vou, sei lá o que eu vou fazer, eu vou nadar pelado, eu vou conhecer gente, e aí quando eu passar, eu já conheci um monte de coisa. E a outra pessoa com o mesmo câncer terminal. Isso eu não vou aceitar, porque não sei o quê, porque daí se enterra numa cama e procura médicos para tudo que é lado, e eu não vou aceitar. A dor dela é muito maior. Porque ela não vai escapar do câncer, assim como aquela que está vivendo aventuras, também não vai escapar. Entenderam a diferença do peso da cruz? É a maneira como a gente enxerga e a maneira como a gente escolheu, porque tanto um quanto o outro escolheram ter o câncer antes de nascer nesse corpo. É pesado isso? É, mas é verdade.
a gente escolhe o que a gente vai passar. E quando a gente desce, a gente esquece. Até os 7 anos a gente ainda lembra, mas passou dos 7 anos a gente esquece daquilo que a gente veio fazer aqui. E do que a gente veio pagar. Independente, tu não pode dizer assim, eu estou pagando porque eu fui ruim. Não, tu não está pagando porque tu foi ruim. Está pagando por escolhas erradas em outra vida, em outras vidas. Às vezes uma desconsiderar uma pessoa do teu lado pode te fazer voltar a viver de novo. Entende? Por exemplo, em uma outra vida tu tinha uma pessoa do teu lado, tá? Que te admirava. E tu desconsiderava essa pessoa, tu ignorava essa pessoa. E com isso tu fez mal para ela sem querer. Vai ter que voltar. São coisas tão simples que fazem a nossa volta ao plano terreno. Aquela história dos católicos que dizem assim, se não pecar, tu vai para a eternidade. Não existe eternidade. A eternidade é nós aqui. A eternidade somos nós aqui, nesse plano, nessa terra. E talvez a gente saia daqui e vá para uma outra terra depois que a gente passar. Mas de qualquer maneira a gente sempre faz uma merda. Existem poucos humanos nessa terra que não estão aqui para pagar e que conseguem se elevar para uma outra terra. Porque, como diz Jesus, né, são muitos os reinos de meu Pai. E a gente sempre tem que pensar isso, porque o Novo Testamento, junto com todas as religiões, sejam que enxergam os espíritos, como os Kardec's, os umbandistas, ou os de nação, que enxergam as energias que existem na Terra, sabe, no planeta, são energias físicas, tá? Nenhum deles está errado, assim como nenhum deles está certo. Mas a gente tem que entender que a gente está aqui sempre por um propósito. E o propósito é o crescimento do espírito. E a gente faz merda, faz um monte. Todos nós fazemos. Mas se nessa vida tu fez 10 merdas a menos do que na vida anterior, tu já está crescendo. A gente não tem que se culpar pelas merdas que a gente faz, porque isso é natural de nós mesmos. Só que, claro, a gente não pode matar ninguém, porque daí, pronto, é outro nível de pagamento na próxima vida. A gente não pode desejar o mal para ninguém. É outro nível de pagamento para a próxima vida. A gente sempre tem que olhar, entender que a gente veio aqui para pagar e não para fazer os outros sofrer. Entenderam? Gente, eu sei que é punk o que eu falei hoje, eu sei que é punk, que muita gente vai pensar, mas essa é a ideia. Pensem,
pensem, não aceitem tudo de mão beijada, não aceitem as verdades do pastor, as verdades do presidente, as verdades do vereador, as verdades da vizinha. Não aceitem. Contestem e vão procurar. Um bom fim de semana para vocês. Eu adorei conversar sobre isso. Desculpem a minha maneira, ainda apesar de eu ser de TI, eu não sei trabalhar com esses negócios de vídeo, tá? E beijo, 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 uma ótima semana, um ótimo fim de semana. E reflita.